da subprogramação das datas aqui. Bom, não é só essa questão da subprogramação aqui, dessa aqui de data, mas todos os subprogramas, o princípio é de que seja algo simples, objetivo, certo? Para resolver aquele dado problema, certo? Não temos a intenção de criar, assim, uma coisa muito gigante. A princípio, a ideia é de que o que você escreve numa folha de caderno, que deve ser, no máximo, um subprograma, certo? Teoricamente, se você fizer ele de forma que caiba numa folha de caderno, seria o desejável de um subprograma que tenha qualidade, certo? Eu posso criar vários subprogramas? Pode, né? A ideia é sempre da gente criar subprogramas com o objetivo de resolver o problema, mas eventualmente eu posso ter que criar outros subprogramas menores que têm essas características de repetição de código que possam acontecer ou ter certa complexidade, sempre usando a questão da passagem de parâmetros para ser executado. Jamais utilizar variáveis globais, sempre variáveis locais, porque ela vai consumir menos memória e vai gerar menos problema, certo? Então, sempre que eu precisar que calcule alguma coisa diferente, eu passo os parâmetros para o meu subprograma, seja ele procedure ou function, dependendo da necessidade, certo? E ele vai gerar o resultado na qual a gente espera. Qual a diferença dos dois tipos de variável? Qual o tipo de variável? A variável global é quando você declara uma variável que vai valer no programa todo. Então, jamais use isso. A gente sempre vai usar variáveis locais, certo? Mesmo as que vão estar no programa principal, a gente só declara aquilo que a gente precisa. E deixa que os subprogramas, quando eu precisar ter uma variável contadora, em princípio, uma variável contadora no programa principal não faz sentido. Sempre que eu precisar, eu vou usar ela dentro de um subprograma, certo? Vai deixar o programa enxuto, né? E algumas questões que nós temos aqui por exemplo, usar por default que seja o valor e verificar, no caso aqui em particular do dia, mês aqui, qual que é a maior quantidade de dias, de meses que tem maior número, igual. 31. Então, ao invés de eu fazer uma seleção, eu já considero que ele é 31, certo? Que seria a maior parte do que eu teria que fazer. E vou verificar se ele é mês de fevereiro, que é limitado, ou se ele é mês que tem 30 dias, que seria abril, junho, setembro e novembro, certo? Que vai dar o if muito menor do que se eu fizesse o if considerando todo o restante que vai dar, né? Se aqui tem 5, vão ter 7 meses que vão ter 31 dias, certo? Então, em vez de eu relacionar os 31, quer dizer, aqui neste caso ele está otimizando dessa forma, certo? Mas no anterior aqui também, eu fiz ele levando em consideração que é 365, que é a maior possibilidade que tem, certo? E vou verificar se ele é bissexto, certo? É uma forma de otimizar o código. Tranquilo? Então, esse formato, ele deixa o código mais limpo, mais fácil de se entender, e você leva um código mais enxuto, até para memorizar é muito mais fácil, certo? Então, de um modo geral, a gente tem que buscar esse padrão de desenvolvimento de código, certo? Sempre passando por parâmetro, né, os valores que eu preciso calcular, e de acordo se ele é uma procedure ou uma function, eu vou gerar em função disso. Claro? Alguém ficou com alguma dúvida nessa parte aqui? Tá tranquilo? Tá de boa? Beleza. Então, vamos seguir. Cara, legal, né? Aqui é C, faça uma função, essa que nós fizemos, né? Calcule quantos dias se passaram desde 1º de janeiro de 1901 até uma data qualquer, né? Bom, então vamos a D.
faça uma função que, ao serem passados como parâmetros duas datas quaisquer, seja retornada a diferença em dias entre as duas datas. Certo? Então, o que acontece? Eu vou vir aqui fazer function diferença de data. Eu vou passar p data 1, p data 2 do tipo tp data. Certo? O que acontece? Ele vai me retornar um número integer, que seria o número de dias. Não é isso? Pois é, então, como é que a gente faz esse processo? A gente faz assim, né? Diferença data recebe num dias p data 2 menos num dias p data 1. Faz sentido? Complexo? O que faz o número de dias? Ele calcula quantos dias vai dar em dias uma data qualquer, não é? Eu quero saber a diferença em dias, não é isso? Eu pego a segunda data, tiro a primeira, está feito. Beleza? Tranquilo? Dúvida? No caso, isso daí já é a questão que ele dá duas datas diferentes, né? E pega a diferença entre as duas, isso? Em dias. Mas e se, por exemplo, ele der primeiro, por exemplo... Vamos entender que a primeira data é menor e a segunda data é maior. Sim, mas que eu falo, o número de dias da primeira for maior que a da segunda. Sim, por isso que eu estou dizendo. Vamos considerar que a sequência que ele está passando, que a primeira data sempre é menor que a segunda. Por isso eu estou pegando a segunda menos a primeira. Certo? Se caso acontecer o contrário, ele vai dar a diferença negativa. Certo? Não é isso? Porque ele vai dar um número maior e o outro número vai ser menor. Eu vou tirar o número menor menos o número maior, vai dar um número negativo. Só isso. Certo? Tranquilo? Muito bem, vamos seguir. Então eu tenho lá, faça um procedimento que, ao serem passados como parâmetro uma data compactada em dias, né, a partir de 1º de janeiro de 1901, seja retornado via parâmetro a data correspondente no formato dia, mês, ano. Certo? Quer dizer, é o contrário daquilo que a gente fez na questão anterior, não é isso? Na questão de dias aqui, número de dias. Tá certo? Bom, então, o que é que nós temos que fazer? Eu vou ter que fazer uma function que eu vou trazer, ele vai receber, vou chamar ela de quê? Hã? Descompactação. Eu vou colocar lá, data não é isso que ele vai fazer? Ele vai receber aqui quem? Vai receber um P compacto que é do tipo integer, certo? E ele vai retornar um TP data. Tá certo? Tudo bem? Então, como é que a gente faz esse processo? Bom, nós vamos ter que usar um formato, né, que eu vou ter que percorrer e eu vou ter que usar isso aqui ao inverso. Não é isso? Não é o inverso?
Como é que a gente faz isso? Eu sei quantos anos vai ter dentro desse número? Não. Então, eu vou ter que usar que tipo de estrutura de repetição? Condição. Certo? Porque eu não sei quantos anos vai ter dentro desse número de data que eu estou pedindo. O que eu sei? Quando dá, dependendo do seu ano, quando dá 365, conta um ano. Eu tenho que saber se enquanto, como é que eu vou ter um número qualquer lá, né? Vamos dizer assim, vou ter o P compacto, certo? Então vamos supor lá que eu tenha lá ele valendo 1000, certo? O que é que eu tenho que fazer para encontrar dia, mês, ano? Certo? Eu vou ter que a minha variável ano, ela vai começar com quanto? Acho que não. A questão diz o quê? Que a partir de quando? 1901. Então ela tem que começar com 1901. Não é isso? Aí, bom, ela vai começar com 1901. Então, dentro de 1901, eu vou ter, primeiro, se o valor que eu tenho aqui do meu compacto, ele é maior do que, eu vou ter que saber quantos dias vai ter em quê? No ano. No ano. Então, como é 1º de janeiro de 1901, eu vou ter que saber se quantos dias tem em 1901. No caso, vai ser 365. Então, se o meu P compacto é maior do que número de dias, ano, de um contador K qualquer, que vai começar em 1901, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer meu P compacto. Ó, eu vou dizer, se isso daqui for uma verdade, eu vou dizer que ano recebe ano mais 1, não é? E vou pegar meu P compacto, ele vai receber ele menos dias ano de cá. Daí eu tirei 1901, certo? O valor que sobrar, eu vou voltar e verificar. É maior, meu K vai ter que passar a valer próximo. Ah, eu poderia usar o ano aqui? Boa pergunta, né? E agora? Como que a gente poderia fazer o processo? Bom, dá para trocar um tal. Ainda para fazer um tal. Um tal K colocar o ano, porque
já começa com, no caso ele seria um computador que começa com ou vai começar com Ó, eu defini lá em cima o recorde do tipo data, certo? Tem o dia, mês e ano, certo? Eu sei que o meu data.ano vai começar com 1901. E o data.mês vai começar com 1. E o data.dia vai começar com 1. Ok. Para formar esse formato aqui que eu tenho, eu posso começar diminuindo por número de dias o processo? Não, eu tenho que começar pelo maior. Então, tem que começar por número de anos. Não é isso? Como é que eu vou ter o processo para percorrer? conforme o ano que está, né, em 1901 vai tirando 365, vai tirando 365 até se chegar no ano bissexto, que aí tira 364, ou... Na verdade, não posso levar em consideração necessariamente que vá começar diminuindo 365. Eu tenho que fazer... Tem que ver se ele é maior do que os dias naquele ano, né? Tá, então como é que a gente faz aqui? Como é que vamos traduzir isso? A ideia, está claro o que é que tem que fazer? Como é que a gente traduz isso para a linguagem? Seria while. Tá, while. P compacto. P compacto. Maior. E quem me fornece isso? Dias, ano. De quem? Data, ponto, ano. Enquanto isso daqui for verdade, eu vou fazer o quê? Vai fazer... no caso, P compacto, ele recebe ele mesmo menos dias anos de data ano. E data ano recebe data ano mais um. Tá coerente isso? Aí vai chegar um momento que eu não vai, vamos dizer lá. Se eu pegar aqui, eu tenho 1000. Vou tirar 365, que é de 1901. Isso vai dar 706. é isso. Aí ele vai pegar, é maior que dias ano? Vai, e vai diminuir mais, que vai dar 270. 5, 7, 13, tá. É isso? É maior que o próximo? Não. Então, aí eu vou ter que fazer o que daí? Vai passar pelos meses. Meses. Então, eu vou fazer o que então? Vai ser enquanto P compacto for maior que dias mês de data mês. ponto mês, não é isso? Aí eu vou fazer o quê? P compacto recebe P compacto menos dias mês de data mês. E E data mês recebe data mês mais um.
É isso? E? Data dia recebe data dia mais pré-compacto. Tá certo isso, Davi? Isso tem condição de estar certo, Matheus? Oi? Então explica pra gente o que é que faz aí. Explica pra gente aí, rapaz, a mãe que fez? Ué, se você acha que tem chance de estar certo, explica pra gente aí o que ele fez aí. Gabriel? Então é os dois, né? Ah, isso. Não precisa ficar irritado, não é assim. Nós estamos aqui entre amigos, o processo de aprendizado, não precisamos ficar assim. Ah, daí, o que é que faz o código aí, Gabriel? Foi mágico a solução aí? Inventei alguma coisa que não existia? Só que quando eu fui fazendo, eu esqueci que tinha os outros subprogramas. Pois é, então, justamente esse ponto que nós estamos trabalhando leva em consideração justamente o quê? A gente cria os subprogramas, a gente tem que saber utilizar o subprograma. Certo? A ideia da gente trabalhar usando subprogramação tem justamente o foco de você poder explorar aquilo que foi criado. Certo? Tá claro aí? Dúvidas aí, Matheus? Tá de boa? Carlos? O P compacto é o parâmetro. O que diz o enunciado? Leia lá. Ah, desculpa, eu peguei a de baixo. Faça um procedimento que ao ser alcançado como parâmetro uma data compactada em dias a partir de 1º de janeiro de 1901, seja retornado via parâmetro a data correspondente no formato dia, mês e ano. Entendeu o que é a data compactada? Ó, leia a questão C, por favor. No caso, a data compactada é o total de dias desde aquele... Quer dizer, na questão C a gente pega uma data e gera ela compactada. Na questão E, a gente pega a data compactada e volta ela como era uma data comum. Entendeu o que é? Douglas? Tranquilo?
Nicolas? João? Tranquilo? Pois é. Quando a gente não usa os recursos que a gente fez, o programa vai ficar gigante. Um dos papéis da subprogramação é justamente o quê? Os trechos repetidos que eu posso precisar, eu vou reutilizar eles através do subprograma. Não é isso que está sendo feito aqui? Eu estou reutilizando os subprogramas que foram criados anteriormente, certo? Né? Por isso que a questão não cria o ano bissexto, verifica se é bissexto ou não é. Ele traz o número de dias daquele ano, certo? Poderia fazer uma função para verificar se é bissexto, basicamente? Poderia? Como é que eu faria uma função só para saber se é bissexto do que está aqui? Declara uma variável booleana falsa e se o ano for... Não, vamos começar do princípio, né? Do princípio da coisa. Seria, no caso, uma function, né? Function. Que teria como parâmetro... Qual o nome dela? Teria como parâmetro um ano. E retornaria um valor booleano. Aí você declara que bissexto ele recebe falso. E se piano for corresponder ali a todos os negócios, se ele corresponder a todos aqueles negócios ali, de cima ali, ele recebe true. Eu já faria diferente. Sabe? Faria assim, ó. Tá. Aí ele vai... Ele recebe zero... Certo? Tem coerência? Se for zero, recebe... Entenderam? Funciona? Bom, tem um detalhe que está errado aqui, que nesse daqui, na verdade, não é uma function, tá? É um procedure que retorna a data. Retorna uma data, O que é que representa esse var aqui mesmo? que ele vai ser retornado este valor para uma solução. Aí o que acontece? Tá claro aqui? Dúvidas? Lá em cima o senhor fez por 366, né? Ou menos 366? Aí se ele for 366, se fica zero. Não, ele sai true. Não, é que lá em cima é o piano lá, a função lá para calcular os dias do ano, né? Menos 366.
Aí então vai dar 0. Se o ano for bissexto, ele vai retornar true, 366. Se o ano não for 365, ele vai retornar false. É um igual, não é um recebe. Ó. Não, sim, é um. Peraí. É um igual? Ah, tá. Isso vai validar se Ele vai verificar se o que retorna daqui é igual a 366. Se for igual a 366, ele vai retornar true. Eu tinha entendido que era um menos. eu também achei que Achei que era enxergando aqui. esse aí, menos. Não, é que, na verdade, se tivesse, tipo, 365, aí vai voltar a 0 também. Foi mais fácil voltar aqui. Menos gordinho. Assim, o computador deve ter escrito um pouco mais. Ah, pode ter, entendeu? Como é que é? Afirmações lógicas. Sim. Dúvidas? Já respondeu. Já respondeu. Alguém tem alguma dúvida? Ninguém tem dúvida? Então eu vou perguntar, então. Vamos acionar o modo emoção, né? Agora são 21 horas e 47, ó, acabou de mudar. Ó, né? 2 mais 1, 3, 4 mais 7, 11, 11 mais 3, 14. Vamos começar daqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Gabriel. Se fosse mais um pouco, era o Carlos. Escapou, hein? Nesse formato que está aqui, vai valer a variável data como sendo local ou ela vai vir via parâmetro? Oi? Por parâmetro? O que o outro Gabriel acha? Por parâmetro. Uhum. Por que você disse que é por parâmetro? E não seria local? Por que eu fiz essa pergunta? Por que, Gabriel? Por que é por parâmetro? Eu posso ter ele declarado dessa forma que está aí? O que é a forma que está aí? Que você vai, teoricamente, você vai ler um valor para a data compactada, né? E supostamente leria o valor da data, da data base, né? Só que ali, como você já tem definido qual que é a data base, você vai só voltar um valor para ela. Não, mas não é essa colocação que eu estou fazendo. Primeiro está fora de padrão, porque qual que é o nosso combinado com relação à passagem de parâmetro? Oi? O correto aqui, para ser dentro do padrão, eu teria que ter um P aqui para ser padrão. Primeiro ponto. Mas se eu não tenho esse P aqui, eu posso ter P data declarado aqui, P data declarado, e data declarado aqui, data declarado aqui, ao mesmo tempo?
Eu tenho data declarada aqui no VAR. E eu tenho data declarada aqui como passagem de parâmetro. Eu posso ter essas duas coisas ao mesmo tempo? Porque vai confundir na hora de o que é o parâmetro que você recebeu e o que é a variável local que está utilizando. Pois é, mas eu posso ter isso assim? Não, não posso. Certo? Primeira coisa, eu não posso ter isso dessa forma. Mas o formato correto que nós vamos trabalhar é que eu vou trabalhar sempre o que for parâmetro, eu vou passar com P. Certo? E aqui, para que ele retorne, aqui eu estou usando data, que é local. Né? Para ele passar a valer, então eu digo que P tá claro? Beleza? Dúvidas? Faz sentido o que foi feito aqui no código? Não preciso fazer um laço de repetição para dia? Não, porque o restante do IP compacto vai ser a quantidade de dias, já que você já pegou os anos e os meses. Beleza. Seguindo. Então, esse é o E. O F. Faça um procedimento. Vamos diminuir aqui de volta. Faça um procedimento que, ao ser passado como parâmetro uma data e uma quantidade de dias, seja retornado via parâmetro qual a data correspondente, quando se efetuar a soma da data passada como parâmetro e a quantidade de dias. Como faz isso? Seria, acho que é a mesma coisa ali, só que só tiraria a parte que tem lá definido já, ano, mês e dia lá, 1901, porque que ali está passando a data já, mas você pode ler, na procedure você pode ler e data e depois retornar ela mudada. E usaria a mesma estrutura? Seria a mesma estrutura, só sem a definição, né? Data ano, data mês e data dia. E só teria que cuidar com, por exemplo, se a pessoa falar primeiro 9/5 e depois 5/9, teria que cuidar com, por exemplo, a data ela é anterior à outra, só que o número de dias, por exemplo, ele é maior, né, do que o segundo. Então teria que só cuidar com isso daí. De mês e de ano também. Vamos ver a opinião de mais gente aí, né? Todo mundo entendeu o que foi passado? Agora é 54, né? 21 e 54. Então, 3 mais 5 mais 4 são 9, né? 9 mais 3. 12. Então, chegou lá no Gabriel. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oi? Ah! Tá no relógio aqui, ó. Eu não fiz conta nenhuma mais. Daqui pra lá 14, pra lá. O número que saiu ali, ó, não fui eu que... o relógio é uma coisa fantástica, né? O tempo passa, né? Tá.
como é que se faria esse processo com base nessa rotina que eu tenho aqui criado? Vamos, vai lá. Leia, por favor, no enunciado. Ó, vou aumentar aqui para... Vamos lá? Pode ler em voz alta. Faça um procedimento que ao ser passado como parâmetro... Eu não sei como é que está escrito ali, cara. Uma data e uma quantidade de dias. Minha nossa, não consegue. Seja retornado via um parâmetro, qual a data correspondente. Quando se efetuar a soma da data passada como parâmetro e a quantidade de dias. Bom, essa rotina que está aqui, que foi feita aqui, ela recebe um número de dias compactado e recebe uma data por parâmetro. Que alteração pode ser feita nessa rotina que está aqui, de forma que ele atenda às duas possibilidades? Não, é bom pensar mesmo. Eric? Nicolas? Fabiana? Oi? Então, mas como é que poderia... Já está pronto esse subprograma aqui, não está? Esse aqui está pronto. Ele recebe uma data compactada, que seria o número de dias. E recebe como parâmetro uma data, não recebe? Como é que eu poderia fazer esse subprograma atender as duas possibilidades? Porque ele tem os mesmos parâmetros, supostamente, que o outro, não tem? Qual que é a diferença desse daqui com o que o Matheus acabou de ler? Marcele? Oi? Andrew? Bom, o primeiro ele já estipulou uma data pré-definida, que era 1900, o ano de 1901, o mês 1 e o dia 1. Na segunda ele está pedindo uma data. Então se fosse tirar essa data pré-definida aí e pedir para ele passar uma data. Sim, mas vamos dizer aqui, ó, do jeito que está aqui, ele praticamente faz a mesma coisa que o outro que está, a nova questão, não faz? Não é isso? O que é a diferença que faz nesse processo? Como é que se faz? Eu tenho uma situação que é muito próxima daquilo que eu já tenho. Como eu poderia, ao invés de eu criar um novo subprograma, como é que eu poderia fazer para reutilizar esse subprograma do jeito que está aqui, de forma que ele atenda essa situação, certo? Mas que ele resolva também quando não for, ele resolva nos dois formatos. É possível fazer isso?
lei nem diz. É porque daria. Não daria essa lei. Mas daria pra dizer assim, por exemplo, pra fazer alguma coisa que se o cara quiser colocar alguma coisa manual, né, ele coloca a data e tal. Aí eles fazem, colocar a data e com a data padrão já. Aí volta a voltar. Fala, Luana. É que ele fala que a gente vai precisar de uma soma, né? Oi? Aqui na última frase ele fala que a gente vai precisar de uma soma até data. Sim. No caso, ali seria P data, recebe data, seria mais soma? Ou pessoa, no lugar do que data, Como é que é? no lugar do que data, seria pessoa, só. Não, não, não. A questão diz o quê, ó? A E, faça um procedimento que ao serem passados como parâmetro uma data compactada em dias, a partir de 1º de janeiro de 1901, seja retornado via parâmetro a data correspondente no formato dia-mês-ano. Ok. A outra questão diz, faça um procedimento que ao serem passados como parâmetro uma data e uma quantidade de dias. Bom, no anterior ele recebe uma data e uma quantidade de dias. Seja retornado via parâmetro qual a data correspondente quando se efetuar a soma da data passada como parâmetro a uma quantidade de dias. A diferença entre a questão E e a questão F é que na questão E a data passada poderia ser ou deveria ser 1º de janeiro de 1901. Na segunda, não. Ele vai passar uma data já. Ele vai passar o número de dias, certo? Vamos dizer, eu tenho aqui, ó, 20 de setembro de 2019. Eu quero essa data, eu quero mais 30 dias, certo? Ele vai fazer o quê? Ele vai pegar essa data, somar 30 dias, o mês de setembro tem 30, então vai dar o quê? 20 de outubro de 2019. Não é isso? A questão é, aqui eu tenho um subprograma que, de certa forma, atende os requisitos que eu tenho lá. Não tem? Muitas vezes a gente tem um subprograma e ele está muito próximo daquilo que eu preciso. Eu já tenho o subprograma criado. Se eu já tenho o subprograma criado e eu preciso que ele tenha 2 comportamentos diferentes, eu posso ajustar esse meu subprograma de forma que ele passe a fazer o cálculo para as 2 possibilidades? Lembrando que eu tenho trechos de códigos que vão se repetir. Neste caso em particular, o subprograma inteiro pode ter que se repetir. Ao invés de eu repetir o subprograma inteiro, eu faço o quê? Como que se resolve uma situação como essa? Entenderam a colocação?
usaria os valores já pré-estabelecidos, né? É que é um aqui está definido dentro do subprograma e o outro define no programa normal. Né? A ideia é o quê? Eu tenho um trecho de código que se repete, não é isso? E como é que eu faço para fazer esse processo não se repetir? Uma boa pergunta, né? Tem uma condição dentro do subprograma que, caso a gente não Criar uma condição dentro do subprograma para que ele faça isso. Mas qual que é a ideia da subprogramação que a gente pegou lá no início? Qual que é o princípio da subprogramação que a gente tem? Oi? Fazer algo genérico. O que mais? Oi? Pegar trechos de código que são complexos. O que mais? Quando eu tenho um trecho de código que se repete. Não é isso? E quando a gente tem isso, a gente faz o quê? Oi? Posso ter várias funções. Beleza. Como é que a gente poderia fazer essas várias funções? Quando ele se repete muito, vai o quê? Desculpa, eu não estou te entendendo direito. Várias funções? Condições. Tá. Mas a gente está fazendo aqui dentro desse trecho de código aqui, dentro desses subprogramas, a gente está usando tudo aquilo que foi criado. Não é isso? Tem algum trecho de código aqui que não deveria estar aqui, que está se repetindo? A parte de definir a data, mês e ano do dia. O que tem ela? No caso, é o que impede a gente de poder utilizar ele para o propósito da questão ética, né? Talvez a forma de ver a questão de que isso possa ser uma barreira, talvez seja o contrário. No ponto de vista que você está colocando, isso aqui seria a barreira. Porque foi feito para uma coisa diferente, no caso. É a mesma estrutura, só que foi diferente. E como é que a gente pode fazer esse processo diferente? É bacana sair da zona de conforto, né? Quer que desligue o ar aí? Está muito confortável aí? Hã? Isso aí. O enroque. Então, e daí? O que acontece geralmente, que às vezes é muito mais fácil e vai lá e cria o código, do que você repensar aquilo que já existe, certo? Só que você refazer o código várias vezes, você vai estar caindo no mesmo processo de estar criando um código, uma tripa grande, um programa gigante, repetindo várias vezes o mesmo trecho de código, certo? Só que daí ele vai estar em subprogramas diferentes somente. Da mesma forma que você vai estar fazendo esse processo. Tem coerência? Vocês estão entendendo o que eu estou comentando? Então,
Essa aqui é uma oportunidade de visualizar quando eu tenho a situação, como é que eu resolvo uma situação onde eu vou ter um trecho de código que vai ser praticamente igual. Quais são as linhas que vão ser diferentes? A definição do dia, mês e ano. Dia, ano, Ano, mês e dia. ano, mês e dia. E daí, como é que faz para resolver isso então? É possível fazer isso? Não, eu acho que deve ser. É. Mas eu não consigo pensar em nada assim para responder. E é por isso que vocês estão aqui, né? Eu acho que é por isso que estão aqui, não é? É. Bate com todos os fundamentos que nós estamos trabalhando sobre subprogramação? Bate. A solução é muito mais simples do que parece. Se a gente parar para visualizar os primeiros exercícios de subprogramação que a gente fez, o que a gente fez? Eu tinha lá para ler um vetor. Eu preciso de 2 vetores. Eu fiz um subprograma para fazer o quê? Fiz um subprograma que lê o vetor. Certo? Tá. Então, eu tenho um trecho que se repete, eu fiz o quê? Eu criei um subprograma para aquele trecho que se repete. O princípio é o mesmo. Eu vou recomendar a vocês, quando vocês tiverem problemas para serem resolvidos e passar a partir de agora a ter um novo enfoque com como encarar o problema, primeiro, façam da maneira que vocês conhecem. Ponto. A partir do momento que você fez ele de uma forma, faça uma reflexão a respeito se existem as regras da subprogramação. Certo? Diante disso, como é que eu posso melhorar um trecho de código que eu estou vendo que está repetindo? Certo? Como é que eu posso retrabalhar esse código? Mantenha o seu código original, ele funciona? Beleza. Em último caso, vai ser ele que vai ser usado. Certo? Mas, além disso, eu posso melhorar isso? Certo? Saia da zona de conforto, né? Do básico, né? E vamos refletir sobre o processo e tentar encontrar uma solução.
né? O que ocorre aqui neste caso é o quê? Esse trecho de código, ele vai se repetir. Não é isso que vai acontecer? Então, eu vou simplesmente pegar esse trecho de código e vou gerar ele. Ó, vou colocar como sendo uma procedure. Poderia ser uma function. Ó, vou fazer como function. Ó, function soma data. Certo? Eu vou passar, eu vou chamar de pdias, ok? Que é do tipo integer, certo? E vou retornar um tipo data, ok? Até aí tranquilo. Eu vou ter aqui meu var, vou ter begin e vou ter end. E vou trazer esse trecho de código para cá. Ok? Ele vai pegar a data... Ah, perdão, vai ter que ser pelo parâmetro mesmo. Aqui, ó. Var pdata. Aqui. É porque ele recebe, né? Lá, eu tinha esquecido que ele recebe a data como parâmetro. Proceda, certo? O que vai acontecer aqui? Ele vai pegar o pdata, eu vou deixar aqui, ó, vou usar todos eles aqui como pdata mesmo, ok? Ó, pdata, dias, mês, pdata, dias aqui, aqui e aqui. 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 Isso aqui não vai existir, porque ele já é a própria variável, certo? Então, ele recebe o parâmetro aqui como sendo a data, certo? E aqui eu tenho o número de dias que ele vai fazer, correto? Aí, o que eu vou fazer aqui? Eu vou chamar aqui, ó, soma data, onde eu vou passar o primeiro parâmetro, que é dias, compacto, e o segundo parâmetro, que é o pdata. Certo? E aqui eu vou... Ah, aqui já vai ficar a própria pdata. Aqui. Perdão. Eu vou passar a data aqui, que é esse cara que é local, certo? E o meu pdata recebe a data. O que ele faz? Não era o trecho que estava se repetindo? O trecho que repete, ele recebe a data já padrão, que no caso, quando for 1º de janeiro de 1901, eu vou passar ele, não é essa data que eu criei aqui? Eu vou passar ele e o número de dias. Ele vai retornar nessa data, a data com base em 1º de janeiro de 1901, e vai somar o número de dias lá, que é o que ele faz aqui, não é o soma data, ele não faz isso? Esse daqui, qual que é a diferença? Que eu não vou começar com 1º de janeiro de 1901. Aí você vai ler, no caso, a data. No programa principal, ele vai ler a data, ele vai fazer o cálculo baseado já naquela data e vai somar o número de anos, número de meses, número de dias, da mesma forma que a gente faria no outro formato. Entenderam? Então, o problema na situação que nós estamos aqui, não é que essas 3 linhas é o problema. A gente tem que ver qual que é o trecho que vai se repetir. Não era o trecho abaixo que vai se repetir? A diferença aqui é que, neste caso em particular, ele simplesmente vai considerar a data como referência 1º de janeiro de 1901. Na outra, vai ser a data que eu tiver. Bacana? Dúvidas? Foi algo assim, do além, é isso?
Não é a mesma ideia que a gente teve lá atrás no vetor para fazer a leitura do vetor que a gente viu? Eu não tenho trecho de código que está repetindo? Esse trecho de código que está repetindo, o que eu fiz? Eu chamei ele como sendo um outro subprograma. Certo? Eu adaptei ele, na verdade, os parâmetros, em princípio, são os mesmos que eu tenho no outro aqui. Eu mudei o nome aqui, mas os parâmetros são os mesmos. Certo? E baseado nesses mesmos parâmetros, eu fiz o que ele deveria fazer originalmente, que vai fazer para essa, e simplesmente modifiquei a anterior, que ela vai utilizar esse subprograma aqui. Tem coerência? Tá claro aí o que é? A ideia não precisam ter, no primeiro momento agora, essa visão. Eu não esperava necessariamente que tivesse, certo? Mas é possível enxergar isso? Está dentro do alcance do que vocês podem fazer? Está dentro do alcance do que vocês podem fazer, certo? Tranquilo? Tem alguma dúvida? Está complexo? Eu usei algum recurso realmente fora do normal aí que a gente não tinha visto, que não daria para fazer? O recorde é uma coisa simples, né? Eu tenho 3 parâmetros aqui que eles estão agrupados, certo? Esse é o ponto, certo? Na verdade, a gente vai trabalhar com recordes mais à frente. Eu só antecipei um pouquinho o que é ele, certo? Isso. Sempre que eu quiser um atributo, a variável que está declarada daquele tipo, ponto o que tem lá em cima. Que não é nada assim complexo, fora da tranquilidade, né? Poderia ser colocar os 3 parâmetros, dia, mês, ano? Poderia, tipo inteiro, sem problema. E daí aproveito e ensino mais um outro formato, certo? Só isso. É como se fosse vetor, só que vetor é todos os valores do mesmo tipo, certo? Que é o array que a gente definiu o type lá, a gente definiu primeiro como vetor, lá, tipo TP vetor, certo? Aqui eu criei ele como um formato que eu coloco valores de tipos diferentes. Não precisaria ser os 3 inteiros lá em cima. Poderia ter um inteiro, um real, um caractere, posso ter tipos diferentes. Esse que é o ponto. Entendido aqui? Bacana? Beleza? Está tranquila a situação de que a gente pode refletir sobre o processo, tentar encontrar alguma coisa? A ideia, neste caso em particular, é a mesma, certo? Na verdade, a gente pode fazer coisa errada. A gente achou que no mesmo subprograma tinha que fazer dos dois. Tem casos que eu posso fazer no mesmo subprograma. A gente tentou se livrar, na verdade, daquele do... A gente só queria se livrar da data... Dia, mês, ano. E falar, cara, você coloca essa data aí. Então, na verdade, a gente tem que pensar o que é o trecho que se repete. Porque a ideia é a mesma dos 2 casos, certo? Então, ao invés de eu criar 2 subprogramas que vão ficar muito parecidos, certo? A primeira coisa é você levar em consideração o trecho que se repete, gera um novo subprograma, certo? Tem casos que não dá para fazer isso. Aí o que você faz? Você acrescenta um parâmetro, certo? E esse parâmetro vai determinar se vai fazer dessa forma ou não. Eu tinha pensado daí também de colocar um boolean aí, tipo, se true faz com uma data tal, se não pede. Pega o que já veio, certo? Então, poderia ser assim. É que neste caso em particular, é possível fazer sem colocar um outro parâmetro, certo? Porque o que a questão F pede, ela é usada na questão E, né? Então, é possível fazer dessa forma. Bacana? Então tá. Então vamos fechar por aqui. Eu acho que não tem necessidade de compilar. Vocês entenderam o que está sendo feito aqui, né? Tá certo?
Na quarta-feira, a gente tem a aula antes da prova, nossa prova está marcada para sexta, não é isso? E daí na quarta-feira a gente termina de resolver as outras questões. Já comecem estudando esse final de semana, né? Eu recomendaria que quem não entendeu direito faça testes de mesa, certo? Essa aula é uma aula bacana para visualizar esses conceitos, esses fundamentos. A gente voltou ao que é, de fato, o conceito de subprogramação. Se vocês pegarem no material, é dessa forma mesmo. E a gente não fugiu de nenhuma regra daquilo que é criado, estipulado para fazer subprogramação. Isso. Mas o bacana é assim, né? Ter esse processo de repensar o que pode ser feito ou reformular aquilo que tem e visualizar, mesmo que não consiga, conforme vai tentando, vai exercitando, vai ficando bacana o processo, certo? Então, eu recomendo que tentem realmente aperfeiçoar os códigos, né, ter um algoritmo mais otimizado, e não tem nada assim, não chega a ser ao mesmo nível dos algoritmos de ordenação que vocês estão vendo em algoritmos, certo? Mas aqui também nós estamos usando o máximo os fundamentos da subprogramação, certo? Não estamos deixando código desnecessário ou fazendo coisas que não precisam ser feitas. Ela está sendo o máximo possível sendo utilizada. Bacana? Então tá bom. Posso fechar a videoaula? Alguém tem algum comentário, alguma dúvida? Então estudem para a prova, porque é sexta-feira, semana que vem. Estou fechando.